No último episódio da história dos jogos de dança, acompanhamos todos os fatores que contribuíram para os jogos de dança surgirem e conseguirem chegar em seu auge de popularidade. E no vídeo de hoje vamos mais além nessa história para descobrir por que os jogos de dança não são mais produzidos com a mesma frequência. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like no vídeo. Essa série dá muito trabalho para fazer. Agora sim, vamos começar! Chegamos em 2012. Com o sucesso do Dance Central 2 no Xbox 360 e o Just Dance 3 em todas as plataformas, o público esperava ansiosamente pelos próximos lançamentos dessas séries. Enquanto não chegavam, mais uma enxurrada de jogos de dança com qualidade duvidosa eram produzidos somente para surfar na onda desse mercado que estava começando a apresentar seus primeiros sinais de desgaste. O Kinect do Xbox 360, mesmo 2 anos depois de seu lançamento, ainda não havia encontrado seu propósito. Vários jogos foram lançados com suporte a ele, mas os únicos jogos que funcionavam bem de fato eram os jogos de dança. E os únicos jogos de dança que realmente valiam a pena eram o Just Dance e o Dance Central. Será que valia mesmo a pena comprar um Kinect, um acessório caro, só para jogar esses dois jogos? Fora que o grande público não se sentia confortável em ter uma câmera ligada com um microfone em sua sala. A Sony também não conseguiu emplacar o PS Move por motivos parecidos. Sem contar que desde o lançamento, o acessório sempre foi visto como uma cópia melhorada do Wii Remote. Falando no Wii, Nintendo Wii já não era mais novidade em 2012, tanto que o próximo console da Nintendo já tinha sido anunciado, o Nintendo Wii U, responsável por inaugurar a 8ª geração de videogames. Ele tem um hardware mais potente que o Nintendo Wii, que o Xbox 360 e o PS3. Tablets e smartphones estavam começando a se popularizar nessa época, então a Nintendo decidiu colocar uma tela no controle do Nintendo Wii U como um diferencial para o console. Essa tela no controle funciona como uma tela auxiliar para o jogo que está passando na TV, conceito de duas telas que a própria Nintendo já havia usado em seu famoso portátil Nintendo DS. Além disso, esse controle tem a mesma tecnologia que a barra infravermelho do Nintendo Wii tinha, então o Wii U ainda seria compatível com os Wii Remotes. Em outubro de 2012 chegou às lojas o Dance Central 3, exclusivo para o Xbox 360 com novas músicas, coreografias oficiais e mais uma vez te permite importar todas as músicas do jogo anterior para o novo. E uma correção aqui. Anteriormente eu falei que essa portabilidade de músicas era grátis, mas não era não. Era necessário pagar. Inegavelmente, o Dance Central utiliza o Kinect de uma forma bem mais precisa do que qualquer Just Dance lançado. Ele mostra com exatidão qual parte do seu corpo não está de acordo com o dançarino, fazendo a área ficar vermelha para que você possa corrigir. Com um modo história bastante divertido, essa é a melhor versão de um Dance Central que você pode jogar no Xbox 360. E muitos fãs também falam que esse Dance Central é o melhor Dance Central já lançado. O Just Dance 4 também foi lançado em outubro do mesmo ano para Wii, Xbox 360 e PlayStation 3. Com todo o lucro que o Just Dance 3 teve, deu para ver que não pouparam no investimento para esse jogo aqui. O salto na qualidade gráfica é notável, até porque esse foi o primeiro jogo de dança a ser lançado para a 8ª geração. A versão de Wii U foi lançada junto com o console no dia 18 de novembro, sendo um dos principais jogos do catálogo e tendo algumas músicas exclusivas. Agora é possível escolher o nível de dificuldade em algumas músicas, já que coreografias alternativas mais difíceis vão sendo desbloqueadas conforme você joga. Inegavelmente, o Dance Central ainda leva vantagem nessa parte da escolha de dificuldade, mas é legal ver que a Ubisoft estava elevando o nível do jogo para ficar a par com a concorrência. Vários modos de jogo foram implementados no Just Dance 4, mas um dos principais é a evolução do modo Sweat, focado em coreografias com passos energéticos e que conta quantas calorias você perdeu. Outro modo muito legal é o Puppet Master, exclusivo do Nintendo Wii U. Nesse modo é possível mudar o coach da música que está passando na TV usando o gamepad. Você faz a sua própria coreografia usando as opções que o jogo te dá a cada espaço de tempo. Se um dia você tiver a oportunidade, joga esse modo, é muito divertido. Com estes dois jogos, a batalha entre Just Dance e Dance Central continuava a todo vapor. Mas você conhece aquele ditado que diz que quando você chega no topo, o seu único caminho é descer? Então,
Foi isso que aconteceu com as vendas de ambos os jogos, mesmo estes sendo as melhores versões até o momento das duas principais gigantes desse mercado. Tanto o Just Dance 4 quanto o Dance Central 3 venderam metade do que os seus antecessores conseguiram vender. A sorte que os jogos de dança tiveram em seu início parecia que não existia mais. O Nintendo Wii U não foi bem recebido e desde seu lançamento vendeu muito mal também. E os dois últimos pregos no caixão do videogame do Mario estavam chegando para concorrer na 8ª geração, PlayStation 4 e Xbox One, os dois sendo mais potentes que o Nintendo Wii U. Podemos dizer que o Nintendo Wii U só teve destaque na mídia no seu ano de lançamento quando não havia concorrente. A Sony lançou o PS4 em 2013, e se na geração anterior ela copiou o Wii Remote, agora ela fez a sua própria versão do Kinect, a PS Câmera, que consegue ter uma detecção inferior ao Kinect do 360. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas se você quiser saber mais sobre os sensores que eu citei até agora, eu fiz uma série explicando como funciona cada um deles e vou deixar aqui no card caso você fique interessado nessa parte mais técnica do negócio. O Xbox One também foi lançado em 2013, quase que simultâneo com o PS4. Diferente do 360, o Kinect 2.0 do Xbox One deixou de ser um acessório e se tornou um item obrigatório para usar o videogame. Por conta disso, o Xbox One custava $100 a mais que o PS4, e dessa vez o lançamento do novo Kinect não foi acompanhado de um Dance Central, talvez pela Microsoft ter achado que não seria relevante ter um jogo novo da série, já que cada Dance Central lançado vendia menos que a sua versão anterior. Isso não deixou de ser um tiro no pé, pois o Kinect ficou sem grandes jogos em seu lançamento, sendo o Just Dance 2014 o responsável pelas boas-vindas dos dois consoles, PS4 e Xbox One. Também lançado para todas as plataformas anteriores, o jogo não foi uma revolução igual foi o Just Dance 4, apenas evoluiu o que ele já tinha mudado e assumiu que o Just Dance seria uma série anual, que na verdade sempre foi, né? Mas não de forma oficial. Os gráficos estão belíssimos nos consoles de nova geração. O diferencial do 2014 são as várias versões alternativas para a mesma música. Não são todas as músicas que têm versões alternativas, mas metade das músicas tem pelo menos uma alternativa com dificuldade diferente. Esse foi o Just Dance que mais se aproximou do Dance Central nesse quesito de versões alternativas. Até uma rotina para 6 jogadores estava presente na versão de Xbox One. Um modo muito legal implementado no 2014 foi a World Dance Floor, um modo online que te permite competir contra jogadores ao redor do mundo. E foi nessa World Dance Floor que fizeram as seletivas do primeiro campeonato mundial de Just Dance, a Just Dance World Cup, que inclusive foi um brasileiro que ganhou. Aquele modo do Wii U, o Puppet Master, no 2014 se tornou o Party Master. A diferença? Bem, nenhuma. Só que no 2014 o modo deixou de ser exclusivo do Wii U e chegou ao Xbox One também. Para jogá-lo, você deveria usar o seu celular com o aplicativo Smart Glass, que hoje em dia nem existe mais. Assim como o Dance Central, o Just Dance também começou a colocar coreografias oficiais no jogo. No 2014, a coreografia oficial de Applause da Lady Gaga chegou ao jogo como conteúdo adicional. Foi a primeira de muitas coreografias oficiais que chegaram na série futuramente. E o Just Dance 2014 não teve um Dance Central como competidor em 2013. Mas o Zumba Fitness World Party foi lançado quase no mesmo período no final do ano para Wii, Wii U, Xbox 360 e Xbox One. Esse jogo não faz nada muito diferente do que já vimos em outros títulos, apenas trazendo músicas novas focadas em ritmos latinos, assim como é o Zumba fora dos videogames. Na verdade, só estou destacando ele aqui pois este foi um dos únicos jogos de dança que chegou para a 8ª geração de consoles e um dos últimos lançados sem ser Just Dance e Dance Central. Foram tantos jogos de dança lançados para a 7ª geração em tão pouco tempo que não dava para acompanhar o fluxo de lançamentos. Isso fez com que várias desenvolvedoras tomassem prejuízo e nem sequer despertaram interesse em lançar seus jogos para a nova geração, que no ano de lançamento tinha uma base instalada de jogadores bem menor que a antiga geração, né? A versão de Xbox One do Zumba não conseguiu vender sequer 200 mil unidades, sendo que era um dos poucos jogos de dança disponíveis para o console. E dessa vez, todo dono de Xbox One tinha o Kinect em casa. O próximo jogo de dança só foi lançado em 2014,
o Dance Central Spotlight, exclusivo para o Xbox One. A diferença desse aqui para os 3 anteriores é que aquele conceito de montar o seu próprio jogo com suas músicas favoritas foi elevado a um nível extremo. O jogo vinha apenas com 10 músicas e o restante você tinha que comprar separadamente. A ideia era conquistar os consumidores pelo preço mais baixo de apenas $10, mas levando em consideração que cada música extra era vendida por $2, o jogo não sairia tão barato assim. Para termos uma comparação, o Dance Central 3 vinha com 46 músicas no disco e custava $40. Para deixar o Spotlight com 46 músicas, seria necessário desembolsar $82 ao todo, mais que o dobro do Dance Central 3, que no geral era um jogo até mais completo, já que não há modo história no Spotlight. E o jogo não tem a opção de importar as músicas dos jogos anteriores, como acontecia desde o segundo game. Se você comprou alguma música na loja de DLCs de algum Dance Central anterior, ela ficava disponível para download no Spotlight, mas isso só acontecia com as DLCs. O público não aceitou muito bem esse modelo de jogo. A Microsoft até chegou a vender o jogo na caixa junto com o Xbox One. Nessa época era muito comum ver Dance Central Spotlight ou Just Dance 2014 disponível para jogar em algumas lojas pelo Brasil. Você já chegou a dançar nessas lojas de shopping? Deixa um comentário aqui embaixo em qual loja você costumava ir. Vai que alguém que jogava na mesma loja também aparece. Eu ia muito na FNAC do Parque Shopping em Brasília, só para passar a tarde jogando. Loja essa que nem existe mais hoje em dia. Fica com Deus, FNAC. Enfim, voltando ao foco. Vender o Dance Central junto do Xbox não foi o suficiente para alavancar o Kinect. Não vendo outra saída, a Microsoft decidiu abrir mão da obrigatoriedade de usar o Kinect no console, começando a vender o acessório separadamente, e lançaram uma atualização de sistema que tornava o uso do Kinect totalmente opcional. Com isso, o console ficou $100 mais barato, e o resultado foi imediato. O Xbox One começou a vender o dobro do que vendia. O cofundador da Harmonix revelou em uma entrevista que tinha planos para lançar outros jogos da série Dance Central, mas a Microsoft não quis investir no Kinect. Pouco tempo depois, o acessório foi descontinuado e as novas versões de Xbox One, o Xbox One S e o Xbox One X, nem possuem entrada para Kinect. A Microsoft até lançou um adaptador USB para esses consoles aí, mas foi descontinuado bem rápido também. A Ubisoft ficou de olho nessa maré vermelha que os jogos de dança estavam e decidiu fazer algo diferente. Ainda em 2014, ela lançou o Just Dance Now, um serviço de streaming para Android e iOS que transforma o seu celular em um sensor para jogar Just Dance. Tudo que você precisa é do seu celular, um outro aparelho para servir de tela e também pagar uma mensalidade que te permite jogar músicas desde o primeiro Just Dance até o 2014. Isso na época do lançamento, hoje em dia dá para jogar muito mais músicas. Foi uma ideia fantástica porque isso te permite jogar Just Dance sem necessariamente ter um console. Claro, existem limitações, principalmente porque a internet em 2014 não era tão boa quanto hoje em dia, né? O Just Dance Now conquistou seu espaço entre os jogos de celular e também serviu de porta de entrada para os novos jogadores conhecerem a franquia. Mas não foi só o Just Dance Now que chegou em 2014. Também foi lançado o Just Dance 2015 para todas as plataformas. Se comparado com o Just Dance 2014, tem bem menos conteúdo, só que as músicas do jogo eram bem atuais para a época, para rivalizar com seu único concorrente, o Dance Central Spotlight. Agora que o Kinect se tornou um item opcional e que o PS4 nunca teve um sensor obrigatório, a Ubisoft decidiu lançar o Just Dance Controller, outro app de celular, mas que serve para controlar o 2015, no PS4 e no Xbox One, não sendo obrigatório o uso de outros acessórios. Essa foi a única novidade notável do Just Dance 2015, além da esperada melhora gráfica. Até os conteúdos adicionais foram lançados em pouca quantidade no 2015. Isso fez com que ele sofresse as mesmas críticas que o Dance Central Spotlight sofreu, por trazer menos conteúdo que a versão anterior. Mesmo vendendo menos a cada edição lançada, tudo conspirou para que o Just Dance conseguisse sobreviver sem concorrência nesse mercado que ele mesmo criou. Só que todos esses títulos que tentaram bater de frente deixaram ensinamentos do que fazer e também não fazer com a série Just Dance. Com certeza o Just Dance teria caído em alguma dessas armadilhas de mercado
no lugar de algum desses outros títulos. O futuro do Just Dance sendo o único jogo de dança disponível no mercado, nós vamos acompanhar no próximo capítulo dessa série. Não esqueça de verificar se você deixou o like e ativa as notificações para não perder o capítulo final dessa história. Por hoje é só, mas a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado ao membro Megastar Rick Sampaio e aos membros Superstars Paulo e Landy.